como é que começou a sua relação com as viagens na vida profissional? Onde começou isso? Foi na Band News FM. Na verdade, um pouco antes, né? Cobrindo política. Eu trabalhei 9 anos numa outra rádio, na Rádio Jovem Pan. Então, cobrindo política, às vezes, a gente acompanhava políticos pelo país, né? Muitas vezes o interior de São Paulo, com o governador da época, o prefeito, enfim. Mas na Band News FM a coisa acabou aumentando, porque eu tive ali alguns cargos, um deles cargos de chefia, e nessa história de cargos de chefia eu acabava sendo responsável por abrir as rádios em outros estados. E aí era um trabalho muito louco, né? Porque você chegava lá, muitas vezes não tinha estúdio, não tinha mesa e não tinha funcionário. Então você tinha que Pra ninguém, né? Então você começava ali, e você saía de São Paulo, ia para João Pessoa, ia para Fortaleza, ia para Brasília, e você não conhecia os profissionais que ali estavam. Então você fazia um intensivão para saber quais eram os bons profissionais que você poderia contratar e, ao mesmo tempo, treinar essa galera e conhecer um pouco da cidade. Imagina, você mora numa cidade, você sabe qual é a rua que congestiona, a avenida mais complicada, onde a violência está no dia a dia. Quando você sai da sua cidade, é uma outra realidade. Às vezes aquela situação da sua cidade não interessa em nada para outra cidade. O problema é outro, né? Então você tem que se adaptar radicalmente a essa realidade. Então na Band News FM eu tive muito isso, além de viagens de coberturas esportivas, viagens internacionais, que também eu acabei fazendo até finalmente morar em Nova York, onde eu estou há 5 anos. Uhum. E você lembra da sua primeira cobertura, a primeira viagem, qual foi? Você lembra ou não? A primeira viagem foi uma viagem para abrir a Band News FM. Então, a primeira a primeira eu lembro, essa história é muito louca. Eu estava na Jovem Pan, já fazia muito tempo. A gente foi para o Pontal do Paranapanema, um lugar mais distante, num avião do governo do estado. Então, ali estavam jornalistas. À época, o atual vice-presidente, Geraldo Alckmin, era o governador. E a gente foi até um aeroporto bem pequenininho, bem pequenininho. Eles iam inaugurar uma história de uma represa e tal. E lá estavam os jornalistas. Na época, a gente fez a cobertura. Quando a gente voltou para o aeroporto para pegar o avião de volta, o piloto do avião fez uma barbeiragem e bateu o avião na pista. Mentira! Tava todo mundo ali aguardando para embarcar, ele simplesmente deu uma pancada. Sabe quando você vai manobrar o carro na garagem e tal? Ele deu uma pancada atrás e quebrou lá uma parte do avião. Resultado, o voo que ia sair, sei lá, 4 horas da tarde, 6 da tarde, teve que chegar uma outra aeronave para levar os jornalistas embora. Então foi uma confusão na época. Um negócio, bagunça, né? Tiveram que arrumar um hotel para ficar, uma coisa maluca, por causa de uma barbeiragem do piloto. Então digamos que a minha primeira viagem pro interior de São Paulo já teve essa barbeiragem logo de cara. E aí depois na Band News FM, você lembra qual cidade foi em que você teve que fazer essa imersão? E em pouco tempo, né, tem que fazer essa imersão. É muito louco, né? É um processo muito louco, porque os padrões de trabalho da Band News são um pouco diferentes dos padrões do radiojornalismo tradicional. A primeira que eu fui foi Brasília. Então foi o primeiro lugar que eu fui. E evidentemente que não é uma praça qualquer. Você está no centro do poder, na capital federal. Então, digamos que foi um trabalho bem minucioso para conseguir levar ao ar o melhor possível. E aí teve uma situação muito engraçada na inauguração da Band News FM em Brasília, porque toda a festa de lançamento foi realizada no térreo do prédio da Band News, que fica bem perto do Banco Central, na capital federal. Um lugar muito bonito, você tem uma visão do alto do estúdio, da esplanada dos ministérios. Linda a visão. É uma região maravilhosa. O prédio da Band News lá é muito legal. E aí toda a festa foi organizada para a parte de baixo. Enquanto estava todo mundo lá, ia chegar o presidente, à época era o José Alencar, o Lula estava viajando, o José Alencar era o vice que ia representar os ministros e tal. O dono, né, o Johnny Saad, todo mundo estava lá embaixo. E eu fiquei sozinho no estúdio, meio que só tocando ali. Falei, não preciso descer? Não se preocupa, ninguém vai aparecer aí. Não é que aparece? Abrem a porta, eu sozinho, todo mundo lá embaixo. Quando eu digo todo mundo, não tinha ninguém na redação. Mesmo, né? E aí eu no microfone segurando, e eu fiz aquela história, puxa a cadeira aqui, presidente, eu pode sentar aqui, ministro, fica nessa aqui do canto. E eu falando, porque eu tava no ar pro Brasil inteiro. Johnny, dono do Grupo Bandeirantes, o senhor pode sentar aqui nessa aqui, por favor? O senhor fecha a porta agora, que eu tô ouvindo o barulho lá de fora. Então foi um negócio muito louco.
porque eu tava sozinho, tava todo mundo lá embaixo, porque a festa foi no andar térreo. E eu fiquei sozinho no estúdio, fazendo ali a apresentação, e do nada aparecem atrás de mim Viram. todo o secto, e aí eu não tinha uma pessoa puxar a cadeira, Ninguém, né? o senhor pode sentar aqui e tal. Não, puxa aí, presidente, fica à vontade, A casa é sua. a casa é sua. E aí fiz uma entrevista ali breve com todo mundo, e foi uma coisa muito, muito louca, porque eu não estava esperando, não era o combinado, mas acabou saindo assim na inauguração da Band News FM em Brasília. E dessas cidades que você inaugurou a Band News, qual é que mais te surpreendeu? Que teve história boa pra contar aí, além de Brasília? Aí eu já conhecia quase todas, né? João Pessoa é uma que eu não conhecia. É E uma gracinha. é maravilhosa. Eu me encantei. E acho que tem um Brasil ali que muitos brasileiros não conhecem. É incrível, porque você imagina que em 2025 ainda você tem praias que você só consegue chegar para quem conhece a região, né? Então é um negócio assim, ainda mais eu morando 5 anos nos Estados Unidos, que os caras aproveitam cada milímetro daquele país para fazer negócio, como o litoral de João Pessoa tá praticamente, sabe assim... Inexplorado, né? Inexplorado. Tudo bem, você tem um hotel aqui, um hotel ali, mas assim, você tem algo... Não tem placa, né? Pelo menos quando eu fui lá, você não tinha placa de algumas praias. Aí você chega e fala, meu Deus, que paraíso é esse? Então, eu fiquei encantado. Eu já conhecia... Fortaleza, eu já conhecia Brasília, João Pessoa me encantou, e Manaus, que é um capítulo à parte, né? Porque é uma Que aí é outro Brasil também, né? Outro Brasil, uma coisa muito louca, né? Então tem umas histórias boas de Manaus, vocês querem que eu conte também? Conta. Sim, porque a inauguração em Manaus foi num barco, num encontro entre os rios Solimões, o Rio Negro e Solimões. Isso, foi no Encontro das Águas, que é um negócio belíssimo, que é um desafio, né, para quem entende um pouco de parafernália técnica, você foi no meio. No meio do rio. A gente falou, vamos fazer essa estreia da Band News FM lá, foi um negócio maravilhoso, o sinal ficou perfeito, eu transmiti de lá, à época nosso Ricardo Boechat estava aqui no estúdio, né, e foi um negócio lindo, maravilhoso, e aí é um Brasil à parte, né, um Brasil que você circula muito por meio dos rios, né, é uma coisa maravilhosa. E um dia eu fui pescar, né, lá com o pessoal da Band News FM e teve um momento do paulistano típico, né? O cara que gosta de pescar, mas gosta de pescar no barranco ali e tal. Sentadinho na cadeira. Né? Boa. E aí tava lá nessa embarcação, tinha debaixo do barco ali as iscas vivas que você colocava. Eu levantei para pegar a isca, perdi o equilíbrio, foi barão pro mar, foi celular, foi óculos, até hoje em Iemanjá tá ali recebendo de braços abertos, né? Mas foi para marcar. Então um pouco dessas histórias que a gente fez aqui no Brasil, nas aberturas da Rádio Band News FM, que está completando 20 anos. Quando você foi para João Pessoa, você foi na praia de nudismo? Então, a época tava eu e o Felipe Félix lá, a gente chegou aí até a praia de nudismo, mas a gente não passou da portinha ali, que tem uma entradinha. Não, a gente não passou. A gente é responsável. Não temos cenas fortes? Não temos cenas fortes. Sabe que lá... Isso que você pensa, porque a partir vai... Não, mentira. Solta o vídeo aí. Sabe que tem lá um negócio muito legal, para quem for para Tambaba, quiser fazer aquela brincadeira, que tem uma placa, né? Praia de nudismo, praia de pega bem daqui do peito para baixo. Então você não precisa estar nu nessa parte. Ah, é verdade. Daí você põe só a carinha ali, então dá a impressão que você... Eu não queria espantar os turistas que ali estavam, né? Coitado, o pessoal ia fugir.